Olá, minha gente, meu muito boa tarde, mais uma vez aqui, diretamente dos estúdios da TV CDN, no nosso encontro na tarde, e mais uma vez vamos levantar um tema que está intimamente ligado à convivência humana e social, né? O que você acha, por exemplo, do advogado, não é? O que representa para você a personificação, a pessoa, não é, que se propõe a advogar, a defender causas, a defender pessoas, a defender quem não tem voz e tem o seu direito de ir e vir livremente cerceados. É esse o papel primordial do advogado, né? É essa a trincheira de luta do advogado que deve sempre se pautar pelo direito. Na verdade, quando um advogado pega uma causa, deve ele, evidentemente, se conduzir naquilo que preconiza, nos preceitos, nos princípios norteadores do direito posto, do direito positivo, que é aquele direito formado por um conjunto de leis que todas as pessoas devem, evidentemente, obedecer. É o que se chama de, evidentemente, uma imposição erga omnes, ou seja, a lei realmente é elaborada contra todos, sem existir distinção alguma. Claro que na prática nem sempre é dessa maneira, mas é assim na realidade que deve se conduzir o bom advogado, né? A base de tudo para um bom advogado, um advogado sério, né, tem que ser a lei, não é? Evidentemente, naquela sua, né, obrigação, naquela sua responsabilidade de bem defender quem lhe constitui, não é? Não importa lá quem venha a ser, mas o advogado deve ter a suma responsabilidade de bem defender aquela pessoa que vem a lhe constituir. Porque, na realidade, o advogado não está, evidentemente, defendendo aquela conduta típica e antijurídica de quem a cometeu, mas justamente o direito que prevê essa conduta antijurídica e típica. Típica porque está ali naquela determinada lei. E se alguém, por acaso, vem a ser acusado de ter transgredido essa ou aquela lei existente no país, né, ou em país qualquer, evidentemente que o advogado que é colocado ou que é constituído ou contratado para defender, seja lá quem for, ele tem por dever e obrigação de ser fiel e defender, né? Defender com convicção, defender com devoção e abraçar aquela causa com unhas e dentes,
porque é assim que deve agir o bom profissional do direito e aquele que se conduz dentro do que prevê o artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil e a lei da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o nosso estatuto, a Lei Federal 8.906, de 4 de julho de 1994, é por essa lei que o advogado deve se reger. E essa lei justamente dispõe sobre os direitos, né? Os direitos, os deveres para com cada constituinte, né? As obrigações e as prerrogativas do advogado, até aonde o advogado pode ir, né? O artigo 133 da Constituição Federal, né, diz o seguinte, né? Não existe hierarquia entre advogado, juiz, promotor, devendo ele, né, exercer dentro das suas prerrogativas regularmente a sua profissão. Então, para quem não entende, quem não sabe, né, não existe hierarquia. Juiz não manda em advogado. Promotor de justiça também não manda em advogado, né? Delegado de polícia ou autoridade qualquer também não manda em advogado, não, né? Por isso mesmo, vez por outra, né, há aqueles enfrentamentos entre advogado, juiz, promotor ou delegado, justamente porque muitos querem agir ou querem estar acima do que determina a legislação constitucional e a lei federal 8.906, de 4 de julho de 1994, que é o Estatuto da Advocacia, né, e do exercício da profissão do advogado. Então, minha gente, se você quiser ser um bom advogado, você não pode ter medo, você não pode se intimidar, se deixar se intimidar pela autoridade, você não deve buscar, digamos, fazer no exercício da sua profissão, você não deve agradar quem quer que seja. A única satisfação que você tem a dar é ao seu cliente, certo? É justamente a legislação, é ao direito, porque é assim que o advogado deve se conduzir. Evidentemente que o advogado também é um ser humano, e quando acontece um caso, ou um determinado caso, que venha a trazer torpor, né, a uma determinada comunidade, evidentemente que o advogado também sente muito por isso. O advogado também, evidentemente, é um ser humano, mas dentro da sua profissão, dentro da legalidade, né, se ele vai defender alguém, ele tem que defender realmente para justamente defender aquele direito ferido, aquele direito posto, né? E de acordo com as consequências, né? As circunstâncias, com o desenvolvimento do processo, evidentemente, alguém terá que pagar pelo mal feito que veio a praticar. Porque é assim que acontece, é assim que a gente se conduz de acordo com o direito posto, com o direito
positivo com a norma que está aí, né, regulamentada pela legislação em vigor, né? Então, minha gente, na realidade, eu sei que às vezes é muito difícil que alguém venha a entender ou compreender, né, a condução, né, a situação de determinados advogados, porque abraçam e defendem essa ou aquela causa. Mas o advogado não tem culpa absolutamente de nada daquilo que aconteceu. E por isso mesmo é que, às vezes, muita gente desinformada, né, ou até mesmo usando de má fé, como até mesmo determinados jornalistas divulgam, né, culpam o advogado por isso ou por aquilo, ou porque soltou ou deixou de soltar alguém, quando na realidade o advogado nada está mais fazendo do que o seu regular exercício da sua profissão. Porque se não fosse assim, então melhor seria não ter advogado. Porque ninguém pode ser julgado, né, ou condenado, ou que venha a ser absolvido, sem que tenha direito à defesa. Porque mesmo que o indivíduo tenha ou venha a praticar uma conduta antijurídica, típica e punível, né, no em suma, que venha a cometer algo errado, algo que deve ser punido, né, quem vai determinar isso é a lei. E para isso tem um promotor de justiça que denuncia, tem um juiz que vai instruir o processo e vai julgar. É assim que funciona. E tem um advogado, evidentemente, naquela sua trincheira de luta para defender o seu constituinte, né? Porque, na realidade, é assim que funciona a legislação. Se errada ou certa, né? Mas a lei está aí para ser cumprida e o advogado tem o seu direito sagrado de agir de conformidade com a legislação, não é? Então, só para se ter uma ideia, reza logo o nosso Estatuto da OAB, né, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, que diz o seguinte: no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei, né? Já o artigo 6º repete o artigo 133 da Constituição Federal e diz o seguinte: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Quer dizer, quando não se obedece isso, evidentemente, às vezes, que alguns advogados realmente, em defesa de seu cliente, têm que intervir realmente com firmeza, porque é assim que deve agir e atuar um bom e firme advogado que está ali naquela luta de trincheira. Porque se não for dessa maneira, desista de ser advogado, principalmente na área penalista, porque realmente, certamente, a sua área deve ser voltada mais para o direito civil. E mesmo na área do direito civil, existem determinados segmentos que chocam nós, advogados, porque vocês não pensem que psicologicamente, na condição de advogados, a gente não fica abalados com determinadas atitudes ou determinadas condutas criminosas que acontecem e que, dentro das nossas prerrogativas, dentro do nosso direito,
dentro daquilo que é sagrado e daquilo que a gente pode, né? A gente às vezes tem que defender, porque a gente se formou, a gente vem estudando diuturnamente, porque cada caso é um caso e a gente nunca deixa de estudar, e é para isso que se forma ao advogado. E também, emendando ainda no próprio estatuto, não é, da ética profissional do advogado, o artigo 31 diz o seguinte, não é? O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Aí vem o parágrafo 1º. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Então, minha gente, o advogado, de acordo com esse preceito da lei federal, não deve realmente se dobrar para ninguém. Ele deve manter a sua independência, né? O seu papel, a sua responsabilidade é defender aquela causa que ele abraçou. E outra mais, o parágrafo segundo diz o seguinte, né? No exercício da profissão, vejam bem, prestem bem atenção. Nenhum receio o advogado não deve ter, vejam bem aí. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado do exercício da profissão. O que significa isso? Significa que, mesmo que alguém da população, alguém de uma determinada comunidade, não goste da atuação daquela ou daquele advogado, nem por isso deve detê-lo de defender o seu constituinte, porque é esse o papel do advogado, né? O papel do advogado é defender aquela pessoa que lhe constitui. Se vai agradar a sociedade ou não, é outra coisa. O compromisso do profissional do direito é com o seu constituinte. E a luta é dentro do direito, né? E como já disse, na instrução processual, só existem dois caminhos. Ou ser absolvido, se for comprovada, né, a inocência, ou condenado, se comprovada a culpabilidade, o nexo causal daquela conduta antijurídica. E aí, transitado em julgado, o advogado nada mais poderá fazer e a sua prestação jurisdicional à sociedade na condição de profissional da advocacia está feita e acabada. E nem por isso, às vezes, ele deve deixar de manter contato com o seu cliente, seja ele quem for. Agora, não pode, às vezes, o advogado defender algum mal feito e dele fazer parte. Aí é diferente, porque você vai defender o direito. Alguém acusado de ter ferido a conduta que está na norma, a conduta positivista colocada e tipificada como uma conduta que não está de acordo com a legalidade. É isso que defende o advogado. Então, minha gente, é necessário que a sociedade, as pessoas,
antes de apontar o dedo para advogado qualquer, né, tem um pouco de conhecimento da lei, tem um pouco de conhecimento da profissão da advocacia, que é uma das mais antigas profissões do planeta, diga-se de passagem. De vez em quando, algum advogado, inexplicavelmente, é assassinado, é morto, mas o advogado não está na sua trincheira de luta, né, cometendo nenhum crime. O advogado está simplesmente defendendo o direito. E é isso que as pessoas precisam compreender. E às vezes até determinado advogado sequer está defendendo alguém, mas dizem que ele está defendendo. E daí se estiver defendendo? O advogado, antes de tudo, tem que ser um forte, tem que ser um desbravador, tem que ter independência, não pode se curvar a juiz, a promotor de justiça, delegado de polícia, muito menos a qualquer clamor social. Porque aí você está deixando de ser advogado, né? Vai agir fora do direito, fora daquilo para que durante 5 longos anos estudou, e mesmo no exercício regular da profissão, o advogado disciplinado nunca deixa de estudar para melhor justamente dar a sua prestação jurisdicional a quem lhe constitui. Uma coisa eu tenho comigo. Um colega advogado, por exemplo, não é? Eu não entraria de forma alguma com uma causa contra um colega profissional, porque acredito ser falta de ética, sobretudo se for um profissional que milita na mesma área em que a gente milita. Se for de outro lugar, aí realmente é outra história. Mas quando é amigo da gente, conhecido da gente, não há como eticamente a gente entrar com ação contra um colega, não é? Não que esteja realmente fora do direito, mas moralmente e eticamente eu acredito que isso é uma grande falta de respeito a um colega da mesma profissão. Então, minha gente, eu sei que coisas acontecem nesta vida, coisas acontecem neste mundo. E o advogado que atua, principalmente nessa área penalística, psicologicamente, é quem mais sofre. Tanto do lado daquela pessoa que é acusada por um crime, né, de sua família, quanto daquela família que também pode perder ou veio a perder um ente querido. E só sabe o que é perder um ente querido quem já perdeu, como eu já perdi. E isso é duro, isso não é fácil. Mas a sociedade, a comunidade, deve entender de forma mais objetiva o verdadeiro papel do advogado, porque ele está desenvolvendo, ele está exercendo a sua profissão. Nada mais que isto, porque ele se formou para abraçar as causas que vêm às suas mãos. As causas que ele é chamado a defender.
as causas que ele se baseia nos preceitos do direito para defender alguém, seja lá quem for, porque na condição de seres humanos que somos, qualquer um de nós, seja em que situação for, pode cometer algo errado, pode cometer um crime. Nos júris que costumo fazer, sempre toco nessa questão, porque nessa condição humana, e sendo homem um ser de momento, qualquer um pode cometer algo de errado em sua vida. E nem por isso alguém pode ser condenado sem ter o sagrado direito à defesa. Então, minha gente, procurem ver o profissional do direito com outro olhar. Então, minha gente, era isso que tinha a dizer no dia de hoje. Meu muito boa tarde a todos e a todas. E espero que me sigam no site Circuito Direto News, no meu canal Véi Modesto no YouTube, em outro canal, Ex-Lege Advocacia, o canal do Direito, na minha página do Instagram, Modesto Albuquerque, onde às 18 horas transmito uma live no meu Twitter e no LinkedIn. E quero dizer que este programa tem o patrocínio da Buíque Gás a Chama, que rende mais, que está prestando um bom serviço à comunidade buiquense e da região, de meu filho Delcinho Modesto, e também da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Então, amigos e amigas, até amanhã com mais um novo encontro na tarde com Manuel Modesto.